Hoje nós vamos falar sobre um assunto que interessa muito as mulheres. Não saia daí, o Viva Saúde já está no ar. No Viva Saúde de hoje, a gente vai conversar sobre um assunto que interessa principalmente ao público feminino. A gente vai falar sobre endometriose. Antes de apresentar a nossa convidada de hoje, eu quero agradecer os nossos apoiadores Ortonil, Maria Rocha e Unicred. A gente conversa hoje com uma médica ginecologista e obstetra que vai nos esclarecer vários pontos, várias dúvidas sobre esse assunto, que é a endometriose. A gente vai conversar então com a doutora Ângela Mendes Bergamo, que está aqui mais uma vez. Seja muito bem-vinda, doutora, mais uma vez. Obrigada, prazer estar aqui com vocês. Para a gente conversar, e tem muito assunto para falar sobre endometriose, né, doutora? Eu não sabia que existiam tantas dúvidas assim sobre esse tema. Então, eu sempre falo para as pacientes que endometriose é um assunto assim, dentro da área da ginecologia, é um dos assuntos que são mais estudados, que tem mais gente pesquisando e que cada vez ainda a gente tem mais dúvida, né? Tem poucas certezas. Então, é um assunto que está muito em evidência, né? E que tem um impacto muito importante na vida das mulheres. Sim, inclusive tem a ver com o estilo de vida, né? Eu não sabia disso, não sabia que estava tão associado assim ao estilo de vida, ao fato das mulheres retardarem um pouco mais. É uma doença de mulher moderna, gestação. Né? Tem a ver mesmo com isso, né? Tem a ver. Por quê, doutora? Já vou começar com essa pergunta. Não era a minha primeira pergunta, mas vai ser. Tá. Então, a incidência, assim, né, de endometriose, ela vem aumentando no decorrer dos anos, né? E tem vários fatores associados. O principal, assim, é o estilo de vida da mulher moderna, né? Então, antigamente a gente tinha menos exposição hormonal. Então, as mulheres tinham filhos mais cedo, engravidavam mais vezes, amamentavam por longos períodos e passavam pouco tempo menstruando. As mulheres menstruavam pouco, né? Com o desenvolvimento da sociedade, a participação das mulheres no mercado de trabalho, enfim, você escolher ter o filho, né? O planejamento familiar, as mulheres têm cada vez tido filhos mais tarde. Menos filhos e amamentado menos também, né? Então, a gente fica mais exposta aos hormônios do ciclo menstrual, né? E isso é um fator preditor para a endometriose, né? Outro fator que também está ligado à sociedade moderna é o sedentarismo. E o sedentarismo e a dieta também são fatores de risco para a endometriose, né? Sim. Então, uma alimentação... Basicamente é isso. Pouco equilibrada, né? Com excesso de gordura, né? E a falta da prática de exercício também, né? O sobrepeso também como fatores de risco para endometriose e outras doenças de mulheres, né? Que não tem a ver, mas, por exemplo, câncer de mama também aumenta com essa vida mais sedentária. Eu tinha a impressão, até aqui, de que endometriose fosse um problema associado à hereditariedade, à questão genética. Isso procede? Procede. A endometriose é um outro fator de risco também. Sim, a hereditariedade é um fator de risco para a endometriose. Mas aí tem o fator ambiental, tem o fator hereditário e tem o estilo de vida, né? E quando os dois se somam, aí o risco aumenta. Sim. O que é a endometriose? Antes de falar disso, assim, é curioso, porque esse assunto veio à pauta, principalmente depois que uma celebridade, né? Anunciou que estava vivenciando esse problema, né? Sim. A Anitta, né? Sim. Ela disse, então, que estava passando por esse problema e muitas mulheres, talvez, que já sabiam que tinham o problema, se identificaram, né? E isso acaba trazendo mais informação também, né? Traz a discussão, né, do assunto, claro que já vinha sendo discutido. Mas o que é a endometriose, afinal? Então, a endometriose, a gente tem uma camada interna do útero que chama endométrio. Tá? Que é onde o embrião implanta e segura a gestação. Esse endométrio, ele cresce todos os meses, né? Para receber uma possível gestação e quando a gente não engravida, ele descama em forma de menstruação. A endometriose é quando essas células do endométrio, que elas deveriam ficar só ali na parte interna do útero e descamar, ele se implanta fora do útero, na cavidade abdominal. Então, ela pode se implantar
atrás do útero, nos ovários, nas trompas, no intestino, na bexiga e até em órgãos mais distantes, raramente, né, que é mais raro, mas o pulmão, outros órgãos, né? E essa implantação anormal, esse tecido, ele não deveria sobreviver fora do seu ambiente natural. Ou seja, né? ele deveria ser eliminado. Ele deveria sofrer uma atrofia, uma apoptose, que a gente chama, né? Que é uma morte celular programada. Só que ele tem uma capacidade de criar vasos e ganhar vida fora do local dele. Então, assim como o endométrio que está atópico, né, de dentro do útero, ele cresce e descama na menstruação, esse tecido que está fora do útero, por exemplo, está no intestino, está na bexiga, está no ovário, ele também se prolifera e causa uma inflamação, né, no período menstrual, por exemplo. E aí isso gera um ambiente inflamatório, né, gera dor e gera os sintomas da endometriose. a dor está muito, muito associada a esse problema, né? Muitas mulheres, inclusive, procuram auxílio médico a partir de episódios de dor, né? Mas tem outros sintomas relacionados. Então, a endometriose é uma doença que tem múltiplos sintomas, né? Mas, basicamente, a gente costuma fazer diagnóstico de endometriose por dor ou por infertilidade, né? Quando a mulher não consegue engravidar, Quando a mulher não consegue pode engravidar. ser um sinal de endometriose. Os 3 principais sintomas de endometriose são dor, tipo cólica, né, que acontece no período menstrual. Mas é focado no período menstrual. Ela inicia geralmente como uma cólica no período menstrual, uma cólica forte. A principal característica é uma cólica progressiva. Então, ao longo do tempo, essa mulher tem uma dor. Ao longo dos meses, tomava a mesma medicação via oral, não está mais fazendo efeito. Precisa tomar medicação endovenosa no outro mês. Gradativa, vai crescer. Falta o trabalho, né? Então vai piorando progressivamente a dor. E ela pode ser só no período menstrual. E ao longo da evolução da doença, ela tende a evoluir para a dor pélvica crônica, que é uma dor durante o ciclo todo, não só no período menstrual. Sim. Um outro tipo de dor que acontece também é uma dor na relação sexual. Então, geralmente é uma dor quando a mulher tem relação numa penetração mais profunda. Então, quando toca o útero lá dentro, né? A gente chama isso de dispareunia de profundidade, tá? Também está muito associada a outras patologias, mas é um sintoma comum, frequente de endometriose. E o terceiro sintoma é a infertilidade, né? Que muitas mulheres acabam descobrindo aí a endometriose, fazendo diagnóstico nessa faixa etária entre 25 e 35 anos, que é o caso da Anitta, né? Que é quando a gente acaba fazendo o diagnóstico. Então, acho que uma coisa muito importante é o que a gente falar, 2 coisas. Primeiro, que dor não é normal, né? A gente tem esse costume cultural de falar para as mulheres que é normal ter cólica, que todo mundo tem, que vai passar com a idade. E realmente, algumas vezes isso acontece, né? Pode passar. Mas, em geral, isso tem que ser olhado de forma atenta, porque a gente tem um atraso muito importante no diagnóstico de endometriose. Então, antes, até pouco tempo atrás, a gente sabia, né, que a endometriose acontecia nessas mulheres na faixa etária de 25, segunda e terceira década de vida, 25, 35 anos. Há algum tempo, começou a se identificar que a endometriose começa na adolescência. E que a gente faz diagnóstico quando a doença tem a média de tempo para fazer diagnóstico é de 8 a 10 anos. Se leva de 8 a 10 anos para se identificar que Exatamente. é. Até então, é uma cólica, isso acontece mesmo, a mulher tem que aguentar isso. Exatamente. Então, é muito importante a gente tentar diferenciar, né, que as mulheres consigam perceber que aquela dor não é normal e quando que não é normal. Então, quando é uma cólica que é intensa, que é incapacitante, moderada incapacitante, né, quando você tem que faltar ao trabalho, quando você precisa de medicação endovenosa, quando a medicação que você usava, um analgésico ou anti-inflamatório, não está mais fazendo efeito, né? Isso são sinais de que não está tudo bem. E, ao mesmo tempo, a endometriose também pode ser assintomática.
Então, tem mulheres que não têm sintomas ou que têm poucos sintomas e que a gente descobre quando essa mulher tem infertilidade, então está tentando engravidar e não consegue, ou se ela vai fazer uma cirurgia por uma outra patologia, por exemplo, ela vai fazer uma laqueadura tubária por videolaparoscopia e a gente faz diagnóstico de endometriose. Então, isso também acontece. Como é que é feito o diagnóstico disso, doutora? A partir do momento em que se identifica esses sinais ou esses sintomas, né? Como é que é feito? É no consultório mesmo do ginecologista, da ginecologista? Então, o principal ponto para a gente fazer o diagnóstico é a história clínica e o exame físico, né? Que é uma coisa muito simples que a gente faz no consultório. Então, a gente precisa pensar. Eu sempre falo assim, o ginecologista tem que pensar em endometriose. Quem não pensa, não faz diagnóstico. Então, a gente precisa, porque às vezes a paciente, na grande maioria das vezes, ela não chega para mim e fala, olha, eu tenho uma cólica que vem piorando ao longo do tempo. Às vezes ela fala, não, eu tenho cólica, né? E aí a gente tem que correr atrás e tentar identificar, tá, mas e essa cólica vem piorando ao longo do tempo, você falta ao trabalho, você tem sintoma intestinal, você tem sintoma urinário relacionado a isso, você tem dor na relação. Então, a gente tem que perguntar isso para a mulher, né? E depois dessa história clínica, assim, bem detalhada e bem direcionada também, o exame físico, às vezes, ele ajuda muito no diagnóstico, né? Então, um exame de toque vaginal, a gente consegue avaliar identificar se esse útero ele é móvel, se ele é fixo, se a paciente tem uma dor localizada em algum ponto assim, de retração. Então, a gente já consegue ter uma ideia importante, assim, se tem ou não. Se faz algum tipo de ultrassom? Então, esse é o diagnóstico clínico, né? A partir daí, a gente solicita exames. E os exames de imagem, eles ajudam bastante, né? A gente tem o ultrassom com preparo intestinal, que é guiado para a pesquisa de endometriose, tá? E tem a ressonância pélvica também guiada para a pesquisa de endometriose. São 2 exames que ajudam bastante. Mas o que é importante a gente falar também é que às vezes a mulher tem endometriose e não tem nenhuma alteração nos exames de imagem. Porque a endometriose tem a endometriosezinha e tem a endometriose zona, né? Então, é uma doença muito complexa e de vários graus de acometimento. A gente divide entre endometriose superficial, que é uma endometriose que não tem dor, não aparece. Não, às vezes tem sintomas, mas é uma endometriose que ela não tem um acometimento, uma profundidade no tecido. Por exemplo, ela invade a bexiga, mas ela invade só superficialmente, menos do que 5 milímetros. A endometriose profunda, ela tem uma invasão maior, tá, do que 5 milímetros. Então, é mais fácil a gente ver no exame de imagem uma endometriose profunda e não uma endometriose superficial. Então, mesmo a paciente fazendo uma investigação com exames de imagem e estando normais, eu não posso dizer que ela não tem endometriose. Sim. Entende? Tem que descartar todos os... E às vezes a gente fala para o paciente, né? Muitas vezes, olha, existe uma suspeita, mas não apareceu nada. E o que é importante, né? A gente olhar o paciente como um todo e ver qual que é a queixa. Então, às vezes a queixa não é endometriose, a queixa é dor. Então, eu preciso tratar a dor. Ou a queixa é infertilidade, eu preciso tratar a infertilidade. E aí, nesse tratamento, vem o diagnóstico de endometriose. Mas imagine que a paciente, ela lida bem com a dor, né? É uma dor superficial, de certa forma. Não está pensando em engravidar. E isso não incomoda, não está atrapalhando a vida dela. Ela pode conviver com isso? A endometriose é uma doença que tem um caráter, assim, de ser progressivo, né? Ela pode avançar e piorar com o tempo. E piorar o acometimento dela. Então, de forma geral, uma endometriose... E uma coisa que é importante de falar é que a endometriose, o sintoma clínico não é diretamente proporcional à gravidade da doença. Então, eu posso ter uma paciente muito sintomática com uma endometriosezinha. Até porque quando a gente fala de dor, dor é muito relativo, né? E pra mim paciente, pode ser 2 e pro outro pode ser a mesma. E tem paciente que tem uma endometriose grave e tem poucos sintomas. E o que é uma endometriose grave, por exemplo? É uma endometriose que acomete o intestino, que acomete a bexiga, que acomete o ureter. Então, que
que tem um risco de lesar órgãos importantes para essa paciente. E aí, nesses casos, mesmo quando a paciente tem poucos sintomas de dor, a gente tem que tratar porque tem um risco de às vezes, perder um rim, né? Pode ter essa consequência. Exatamente. Pode ter esse risco mais agravado. Então, é importante se observar, procurar, né, fazer os seus exames regularmente, ter esse contato, né, com o seu ginecologista de confiança, para que possa identificar isso, né, oportunamente. Deixa eu te perguntar uma coisa, doutora. Métodos anticoncepcionais, eles interferem nesse processo? Então, até um tempo atrás, a gente tinha uma certa certeza, ou se achava, né, a literatura científica achava que o uso de hormônio, bloqueio hormonal, ele tratava a endometriose. Hoje a gente tem muita dúvida em relação a isso e já está indo para um lado que parece que não primeiro, não cura, porque não existe cura para endometriose. A cura seria a menopausa, mais ou menos assim, né? Que é quando a gente tem um bloqueio total da questão hormonal. Mas a gente tinha uma segurança maior do que o anticoncepcional, por exemplo. A pílula. A pílula, ou qualquer forma de bloqueio hormonal. Pílula, DIU, né? Tratava a endometriose. Hoje a gente sabe que ele trata a dor. Então, quando eu uso o anticoncepcional, por exemplo, quando eu inibo a menstruação, eu levo uma atrofia dessas células que estão fora do útero ali também, tá? Então, eu posso melhorar a dor da paciente. Mas eu não estou falando de tratamento da endometriose, tá? Ele pode fazer parte da base do tratamento da dor da paciente. E tá tudo certo fazer isso. Então, isso não mascara os sintomas? Pode mascarar ou não, mas nem toda mulher que tem suspeita de endometriose tem que ir para a cirurgia, né? A cirurgia é uma opção de tratamento quando eu tenho um acometimento de um órgão mais importante, um órgão nobre, né? Ou se eu não conseguir controlar a dor dessa paciente com um tratamento clínico, que daí os anticoncepcionais fazem parte do tratamento clínico. E a terceira indicação de cirurgia é quando a mulher está tentando engravidar e não consegue, então eu posso ir ou para o tratamento de reprodução assistida ou para a cirurgia também. Por que interfere nessa questão da fertilidade? O que acontece? Outro assunto bem complexo. Então, fertilidade de forma simples, é um assunto à parte, né? Eu poderia te falar, olha, ela altera a anatomia da pelve, então pode levar a fator tubário, uma obstrução das trompas e causar infertilidade por isso. Essa é a forma mais lógica, mais simples de se explicar e se entender. Mas é muito mais complexo. A gente sabe que esse ambiente inflamatório da pelve, ele altera vários pontos da fertilidade feminina. Então, algumas mulheres com endometriose podem ter uma reserva ovariana diminuída, tem menos folículos ovarianos, ela pode acometer o ovário e matar alguma área sadia desse ovário, então a mulher tem mais perder óvulos por conta disso. Mas tu falasse da fertilização in vitro? Da reprodução assistida. Né? Reprodução assistida. Então, não quer dizer que ela não possa desenvolver uma gestação. Ela pode. Só não pode, muitas vezes, não consegue, muitas vezes, via método natural. É importante a gente também falar que não são todas as mulheres que têm endometriose que não conseguem engravidar. Sim. Tá? Mais ou menos 50% das mulheres que têm endometriose têm dificuldade para engravidar, tá? Vão precisar de ajuda. Tá muito associado, né, também, né? E aí essa ajuda pode ser através de... Aí depende da causa, né? A gente tenta procurar o porquê que ela não está engravidando, em que ponto que a endometriose está atrapalhando. E o tratamento pode ser através de uma inseminação, às vezes, mas basicamente, principalmente, o que ajuda muito é a fertilização. Uhum. E aí, engravidando, a tendência é que na gravidez, a endometriose deu uma trégua, né? Então, a endometriose costuma melhorar bastante durante a gravidez e logo depois do parto, nesse período da amamentação, por conta da questão hormonal. Então, ela não interfere na gestação em si? No desenvolvimento a gente tem até alguns trabalhos que mostram um risco um pouquinho aumentado de aborto em mulheres com endometriose, existe isso sim.
Mas, de forma geral, a principal dificuldade é para engravidar. Depois a gravidez vai bem. Doutora, pode ter uma vida normal quem tem endometriose? Por exemplo, praticar exercício físico? É isso que a gente busca, né? Que essa mulher não fique estigmatizada, assim, né? Tem uma doença que não tem cura e que é incapacitante. Então, o tratamento da endometriose, é importante que a gente olhe para essa mulher de forma global, né? E o que a gente busca é qualidade de vida, certo? E os trabalhos científicos, a pesquisa, né, científica, ela tem avançado muito para essas questões do impacto do exercício físico, da alimentação, e o quanto que isso impacta na resposta, na melhora da dor e na melhora da qualidade de vida, e se questiona se isso tem impacto também na evolução da endometriose. Porque a atividade física e a dieta, elas costumam melhorar esse sistema inflamatório que está associado à endometriose. A endometriose é uma doença inflamatória. E quando a gente tem uma pessoa que tem uma boa atividade, se exercita frequentemente, periodicamente, né, tem uma alimentação balanceada, né, eu costumo melhorar e diminuir essa inflamação. Então, eu vou estar ajudando no controle da endometriose e na melhora da qualidade de vida. Muitas vezes as mulheres associam o exercício físico à boa forma, à questão estética, né? Mas tem a ver também com o combate ao estresse, por exemplo. O estresse é um fator de risco também para a endometriose. Exatamente. E a gente fala de estresse celular, né? Estresse oxidativo. A célula está estressada, né, na endometriose. Isso porque existe uma ativação no sistema imunológico. E aí, quando a gente fala de exercício e de alimentação, de dieta anti-inflamatória, por exemplo, para a endometriose, a gente age na causa ali, né? Nesse desbalanço entre o sistema inflamatório e o sistema imunológico. Então, cada vez mais, assim, né, a gente tem tido resultados de estudos científicos mostrando uma coisa que a gente vê na prática do dia a dia, né? E a gente fica muito feliz em poder falar para essas pacientes que as mudanças do estilo de vida podem ajudar no controle, na melhora da dor causada pela endometriose. A gente falou do fator hereditário aqui, né? De histórico familiar, enfim, mas a gente sabe que a geração anterior pouco falava nisso, né? Se essa geração ainda tem muito a falar a respeito disso, e entender esse problema, a geração anterior falava menos ainda, né? Se faz uma investigação também com relação à família, a questão genética, é possível fazer isso? Então, mas mesmo se fazendo talvez menos diagnóstico, com certeza, né? Mas as mulheres faziam diagnóstico numa fase muito avançada da doença, né? Sim. Então, a gente tem, né? A minha mãe, por exemplo, ela retirou o útero, fez uma esterectomia e ela tinha endometriose. Isso em 2000. Mas ela sabia que tinha? Não, aí identificou ela na tinha cirurgia. todos os sintomas e aí identificou na cirurgia. Mas é uma doença que vem sido falada cada vez mais, mas não é uma doença também nova, né? É uma doença que é diagnosticada há bastante tempo. Só que hoje a gente tem muito mais avanço de equipamentos e os estudos estão evidenciando mais a endometriose. Falando dessa questão da vida sexual, né? O impacto também que isso causa nesse aspecto da vida da mulher, né? Como é que a doutora tem experiência de consultório? Como é que se lida com isso? Assim, a mulher ela já fala abertamente sobre isso? Ou isso ainda é um tabu para ela não considera esse ponto? E até que ponto realmente isso interfere nesse aspecto? Então, quando a mulher tem essa queixa de dor na relação, ela quase sempre fala, né? E consegue passar um pouquinho desse tabu, porque é uma coisa que é muito incapacitante, né? Porque qualquer tipo de dor durante a relação sexual, ela tem um impacto negativo imenso na qualidade, na satisfação sexual dessa mulher, né? Então, ela cria um ciclo vicioso. Essa mulher tem menos desejo sexual, essa mulher tem
diminuição do prazer, né? De orgasmo, enfim, né? Porque ninguém vai ter prazer numa coisa que tem dor, né? Então, isso gera um ciclo vicioso e impacta negativamente a qualidade de vida das mulheres. E aí a gente, além do tratamento também da endometriose, a gente tem, junto com a gente, as fisioterapeutas pélvicas, né? Que nos ajudam muito. Porque essas mulheres... É importante fazer esse trabalho? Exatamente, essas mulheres geram nódulos de estresse, né? Então eu explico assim, quando a gente está tenso, a gente faz nódulo na cervical, né? Na coluna. E no assoalho pélvico é a mesma coisa, né? Então, se a gente tem dor, a gente faz contratura muscular, a gente faz esses nódulos que acabam gerando mais dor ainda durante a relação sexual. Então, a fisioterapia pélvica ajuda bastante nesse sentido, né? O assoalho pélvico, para quem não sabe, onde é exatamente? Então, o assoalho pélvico é uma camada muscular que a gente tem, assim, que segura as pelves segura as vísceras, né, os nossos órgãos dentro da pelve. Então, é essa musculatura que a gente usa, por exemplo, que a gente senta em cima, que a gente usa para segurar o xixi, para fechar o ânus, né? São esses músculos que a gente chama de assoalho pélvico. Então tem várias funções ali, né? Não, cada vez mais a gente tem falado mais também. Fazer a fisioterapia é bem interessante, né? Que pode contribuir com vários pontos aí, né? Da qualidade de vida. Falando da gestação tardia, a gente sabe que isso tem sido cada vez mais comum, né? A gente falou aqui, né? Que isso influencia diretamente no aumento de casos aí de endometriose. Tem também as mulheres que decidiram não ter filhas, né? Por, enfim, seus motivos pessoais. Mas falando da gestação tardia, né? Nem todas as mulheres que optam por buscam essa opção, não quer dizer que vão passar pela endometriose, né? Mas se elas tiverem uma tendência, a endometriose tende a se manifestar por conta dessa gestação tardia, pelos ciclos menstruais, é isso? Então, a gente sabe que, mais ou menos, a endometriose comete 10% das mulheres, tá? De forma geral. Então, de cada 10, uma vai ter endometriose. 7 a 10 mulheres, uma tem endometriose, tá? E aí, geralmente, esses fatores estão associados à questão hereditária, essas mutações genéticas, e também à exposição sexual. Então, se é uma mulher que é predisposta geneticamente a ter endometriose, e associado a isso tem um estilo de vida de ter poucos filhos, ou engravidar mais tarde, né? Com certeza vai aumentar o risco. Aumenta o risco, Sim. O risco, né? Não quer dizer que isso vai vá acontecer, mas aumenta o risco. Só 10% ainda. 10% das mulheres total, né? Da população feminina tem endometriose. Não é a maioria das que engravidam mais tarde. Sim. A gente falou aqui de prevenção, de estilo de vida. A prevenção estar associada principalmente ao estilo de vida, né? A hábitos, né? Como a gente acabou de falar aqui. Tem outras formas de prevenção, doutora? Então, basicamente, eu nem sei se a prevenção é a melhor palavra, né? Porque esses hábitos de vida, eles ajudam nos fatores de risco, mas eles estão mais associados também à melhora da qualidade de vida e controle da doença, né? O que a gente tenta otimizar, assim. Porque, como eu te falei antes, a endometriose... os estudos mostram que ela começa a acontecer na adolescência. Então é difícil a gente prevenir, assim, mudar um hábito de vida para a mulher não ter endometriose, né? A gente fala muito em diagnóstico precoce, né? E tratamento para melhora da qualidade de vida. Mas é difícil a gente falar muito em prevenção, assim, né? Sim, essa não seria a palavra, talvez, né? Porque quando o quadro se instala, o ideal é que se identifique com antecedência, Exatamente. Né? Com o mais cedo possível para que se possa ter um tratamento e minimizar esses impactos, né, da endometriose. Tu falasse na cirurgia. Isso também é bastante comum, né? As mulheres, quando
sabem de um quadro de endometriose, muitas vezes associam diretamente à cirurgia, mas nem todo caso é cirúrgico, certo? Exatamente, nem todo caso é cirúrgico. Então, a cirurgia, ela tá... Quando que ela é indicada? Basicamente, os 3 casos que eu te falei. Então, se eu tenho uma paciente que tem dor e eu não conseguir controlar essa dor, não conseguir melhorar a dor. Sim, nesse caso... Com tratamento hormonal, com melhora da qualidade de... com dieta, né, com exercício físico, aí o meu próximo passo seria a cirurgia. Segunda indicação é quando ela tem um acometimento de um órgão nobre. Então, eu fiz a ressonância, essa mulher tem uma lesão no intestino, na bexiga, ou está comprimindo o ureter. É uma indicação de cirurgia também. E a terceira indicação é quando essa mulher tem infertilidade. Porque aí, se ela não está conseguindo engravidar, ou se ela deseja engravidar, eu não posso usar os métodos hormonais, que todos eles inibem a ovulação. Eles potencializam? Não, quando a gente vai fazer o tratamento clínico, a gente usa, por exemplo, um anticoncepcional, algum tratamento hormonal, eu vou inibir a ovulação dessa mulher. Então, se ela quer engravidar, eu não posso usar. Sim, claro. Certo? Tá. Não vai comprometer, ela não vai interferir no problema, ela vai acabar... Ela vai interferir no problema, nesse processo no objetivo dela, sim. Que é por isso que a gente tem que saber assim, qual que é o objetivo dessa paciente. Eu vou tratar a dor, eu vou tratar, né? As pecinhas vão juntando as pecinhas. A queixa dela é dor ou a queixa dela é infertilidade? Porque a gente vai para um lado e vai para o outro. Se a queixa é infertilidade, também não são todas as mulheres que têm infertilidade e têm endometriose que precisam fazer cirurgia. Às vezes a gente avalia o caso e fala, essa paciente vai se beneficiar mais de uma fertilização in vitro. Essa aqui vai se beneficiar mais de cirurgia. Então, isso é uma escolha que, às vezes, fica uma briga assim, entre o pessoal da reprodução e o pessoal da cirurgia. Quando a gente vem em congresso, é sempre um impasse. Sempre uma briga, porque o pessoal da reprodução acha que tem mais vantagem a fertilização e o pessoal da cirurgia acha que tem mais vantagem a cirurgia. Então, a gente tem que avaliar a idade da paciente, a reserva ovariana, se tem algum outro fator associado à infertilidade. Às vezes, o marido também tem problema no espermograma. Daí, talvez essa mulher se beneficie mais da fertilização. A outra é uma paciente jovem, com uma lesão mais localizada, talvez se beneficie mais da cirurgia. Então, tem que ser uma análise bem individualizada. Como é que para ti, assim, enquanto médica, né, o que favorece mais esse diagnóstico, assim? É a conversa, é o autoconhecimento daquela paciente, quando ela percebe que tem alguma coisa errada, que tem alguma coisa que não está no lugar, né? O que ajuda nesse processo? É a velha e boa anamnese que a gente chama, que é a história clínica. Você sentar na frente da paciente e olhar para ela, entender o que ela está desvendar ali o que ela está querendo te falar, né? Porque às vezes não está claro, às vezes tem mulher que já leu na internet, já vem preparada, olha, eu li isso, eu acho que eu tenho endometriose. E a outra não, ela vem numa consulta de rotina, todo mundo fala que cólica é normal, ela a menina falta a escola, falta o trabalho, porque tem dor, e tá tudo certo, porque aquilo a mãe dela também teve, né? Então, eu acho ainda que o exame físico e a anamnese, eles são fatores primordiais e decisivos no diagnóstico. Você falou do caso da Anitta, por exemplo, e o que eu queria chamar a atenção em relação a isso é que a gente está falando de uma mulher extremamente empoderada, né? Ativa, que tem condições aos melhores, tem acesso aos melhores médicos, aos melhores exames, e ela teve um atraso importantíssimo no diagnóstico dela. Tu sabe como que ela identificou? Foi por causa de dor? Ela tinha dor, ela tinha dor depois da relação sexual. O que eu li é que ela tinha uma lesão de bexiga, né? E ela tinha uma dor que simulava uma infecção urinária e acontecia depois das relações sexuais. E aí ela era diagnosticada como cistite de lua de mel, que é uma infecção urinária que acontece provocada pela relação sexual. E ela até falou numa entrevista que eu li que ela foi super julgada, né? Não, tem que usar camisinha, é DST. E que isso acontece no dia a dia. Então, você imagina uma mulher
como a Anitta, que é uma celebridade mundial, teve um atraso enorme no diagnóstico. Então, imagina nós outras, Sim, né? Pobres mortais. E por isso que é tão importante, né? Falar sobre isso, falar que dor cólica não é normal, dor na relação não é normal. É sempre endometriose? Não. Muitas vezes é só uma cólica. Existem outras causas de dor na relação também que têm que ser investigadas. Mas o que eu acho muito importante e que ajuda muito no diagnóstico de endometriose é você dar a mão para essa paciente e fazer um caminho. Porque às vezes a gente vai tratando, a gente não faz exame de imagem e não tem nada. Vai tratando outras coisas e vai acompanhando essa evolução. E aí, eu falo isso assim, olha, você tem dor, né? Eu identifico, a gente precisa acreditar que você tem dor. E aí a gente pode falar, olha, eu estou falando que eu acredito que você tem dor, mas a gente ainda não tem um nome para a causa da tua dor. Vamos chegar a uma solução. E a gente vai vamos trilhar esse caminho, né? Vai descartar outras causas até a gente diagnosticar ou não endometriose. Antigamente, né? Todas as mulheres que tinham suspeita de endometriose, elas iam para uma coisa que a gente chama de videolaparoscopia diagnóstica. Tá? Que o diagnóstico de endometriose é só com biópsia mesmo, né? Então, para fazer diagnóstico de endometriose... tem que fazer biópsia. A gente tinha que fazer... Tinha, hoje? Tinha. Sim. Tá. E aí, o que acontecia? Ela ia para cirurgia, né? Então, eu tenho dor. Vou para cirurgia para saber se eu tenho endometriose ou não. E aí, ia para cirurgia, muitas vezes não fazia nada na cirurgia. Ia lá só fazia biópsia, acabou a cirurgia, agora vamos tratar a endometriose. Ou, outras vezes, a gente entrava para cirurgia sem preparo nenhum, e aí encontrava uma pelve com lesão no intestino, com lesão na bexiga. Via que o problema era pior do que... não dava para resolver só sem nenhum preparo. Né? Então, hoje em dia, o objetivo é que a gente faça essa suspeita clínica, que a gente tente tratar, né? Quando tiver indicação de tratamento medicamentoso, enfim, e que a gente vá para a cirurgia para resolver o problema. Mas de uma forma mais assertiva, né? Exatamente. E a cirurgia para endometriose é uma coisa altamente complexa, né? Que exige uma equipe, muitas vezes, multidisciplinar. Então, quando a gente vai para a cirurgia, às vezes tem o cirurgião ginecológico que é especialista em endometriose, vai o coloproctologista junto, o urologista, né? Então, é uma cirurgia que a gente vai, assim, tem que estar a equipe toda preparada por um cenário de guerra. Sim. Às vezes a gente vai e acha menos, e às vezes a gente vai e ainda, com tudo isso, ainda passa trabalho na cirurgia, né? Isso diante da necessidade do cuidado que tem por conta de todos esses órgãos envolvidos, essa região, né? Muito bom, doutora. Acho que a gente falou assim, deu uma pincelada. Falou de uma maneira ampla, mas o importante é saber que eu acho que esse ponto que tu falasse, né? Não negligencia a sua dor, né? Exatamente. Considera a sua dor, porque muitas vezes a gente está acostumado mesmo a passar por cima, a mulher ela tem esse perfil mesmo de, né? Não se entregue, vai e dá conta de tudo. E é isso, né? Não negligencia a tua dor. Não negligenciar e não se conformar se você for em algum médico e ele não te der a mão e acreditar, né? Porque nós, médicos, temos que acreditar no que a nossa paciente está falando. Então, se você está me dizendo que você tem dor, a dor é uma coisa que é subjetiva, que eu não tenho um exame para medir a dor. Então, a gente precisa acreditar que sim, a mulher tem dor. Muitas vezes a gente não sabe da onde ou a causa da dor, mas a gente não pode sossegar até descobrir, né? Então, procure alguém que realmente dê a credibilidade, né, que você merece, né? E que te conduza, enfim, para resolver o diagnóstico. Muito bom. Doutora, a gente encerrou a conversa de hoje, mas o espaço está sempre aberto, né? Para tu estares aqui compartilhando. Temos muitas questões ligadas aí ao universo feminino. Exatamente. Que precisa ser esclarecido. Muito obrigada mais uma vez, tá? Um bom trabalho lá para ti e sempre um espaço aberto. Isso é o que a presença está aqui hoje, é um tema que eu gosto muito particularmente, né? E que eu acho que é extremamente importante, né, a gente falar, porque mesmo sendo um assunto que está em alta, que todo mundo fala, ainda existe muita falta de informação, né?
Então, acho que queria te parabenizar pela escolha e estou à disposição. A equipe está aqui toda preparada, sempre atenta, né? Lá de olho nos teus stories, tá bom? Nas tuas redes sociais. Obrigada. Muito obrigada mais uma vez. A gente agradece também a você que esteve com a gente até aqui. Lembre-se de compartilhar esse conteúdo lá nas suas redes sociais, para que mais e mais mulheres também tenham informação de qualidade. A gente agradece os nossos apoiadores, Ortonil Maria Rocha e Unicred. Fica por aqui, mas tem mais conteúdo na próxima edição do Viva Saúde. Até lá!